Autoridades do governo Trump relataram a parlamentares americanos em reuniões fechadas que um dos modelos do drone militar usado pelo Irã são um grande desafio para a defesa dos Estados Unidos, ou seja, demonstrando uma preocupação, Priscila Yazbek, iminente com a possibilidade de uso desses drones com o tamanho do estrago que esse material pode fazer. O que mais se sabe, já que foi uma reunião fechada, as informações acabaram vazando. É isso, Tainá. Boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham. Segundo fontes que conversaram com a CNN e que estavam presentes nesse briefing que foi realizado no Congresso ontem, há uma preocupação das autoridades americanas com o uso desses drones, os Shaheds, que são drones de fabricação iraniana, porque eles têm representado um desafio para as forças americanas e israelenses e também para os aliados no Oriente Médio, e eles têm sido difíceis de interceptar. Inclusive, esse briefing que foi concedido pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, também pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, foi um briefing em que eles reconheceram que esses drones são um problema maior do que o que eles anteciparam. E eles também disseram, por outro lado, que as preocupações com drones estão sendo administradas e que os aliados no Golfo têm conseguido acumular interceptadores para conseguir combater esses drones. O grande ponto é que esses drones, eles têm uma velocidade, eles conseguem atingir uma velocidade mais baixa e voar em baixa altitude, e isso dificulta as defesas aéreas em relação a que conseguem ser mais efetivas com mísseis balísticos. E o que são exatamente esses drones? Esses drones são os mesmos que foram usados e que têm sido usados pela Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, que se tornaram um elemento central da guerra na Ucrânia, e eles têm moldado também a defesa iraniana nessa guerra contra os Estados Unidos e Israel. E eles acabam obrigando os adversários a gastar muitos recursos com esses interceptadores que são muito caros para conseguir barrar esses drones que têm um custo mais baixo. É por isso que alguns especialistas dizem que esses drones são chamados de mísseis de cruzeiros dos pobres. Os drones Shaheds custam entre 20 mil e 50 mil dólares, enquanto os interceptadores podem custar entre 3 e 12 milhões de dólares. Alguns, inclusive, têm sido fornecidos pelos Estados Unidos, como os mísseis Patriot, que são esses que conseguem fazer a interceptação desses drones, mas com um altíssimo custo. Um outro tipo de interceptador também, o THAAD, tem sido usado pelos Estados Unidos, fornecido para esses aliados no Oriente Médio, e eles custam cada um cerca de 13 milhões de dólares. Então a gente está falando sobre sistemas de interceptação que custam 13 milhões de dólares contra drones que custam cerca de 20 a 50 mil dólares. E tamanha é a preocupação com esses drones que ontem Donald Trump, quando fez um evento na Casa Branca com executivos da tecnologia, ele pediu para que as empresas de tecnologia aumentem a produção desses drones, já que eles têm se tornado central nessas guerras modernas. Inclusive, há estimativas, de que o Irã tem milhares de drones Shahed que conseguiria produzir centenas por mês. E só para a gente citar alguns números do que já aconteceu na guerra e como eles já foram usados nessa guerra, segundo os Emirados Árabes Unidos, 941 drones iranianos foram detectados desde o início da guerra com o Irã e 65 caíram no seu território, danificando portos, aeroportos, hotéis e também centros de dados. E talvez o mais emblemático ataque por drone foi aquele que causou um incêndio na fachada de um hotel de luxo do Burj Al Arab em Dubai. Isso aconteceu no sábado, quando um desses drones foi interceptado e os seus destroços acabaram caindo nesse hotel de luxo. Além disso, foram esses drones também que provocaram as mortes dos 6 oficiais americanos que morreram até o momento. Inclusive, o jornal The Wall Street Journal trouxe mais informações sobre as mortes desses oficiais e falaram
falaram que eles estavam trabalhando num centro de operações táticas, num porto comercial no Kuwait, no domingo, e eles não tiveram aviso de que esse drone estava se aproximando. Ele estava voando de forma lenta, baixo para o solo, e o sistema de ataque não conseguiu identificá-lo. Foi um drone suicida, ou seja, ele atingiu diretamente essa instalação, esse porto de Shuaíba, no Golfo Pérsico, e acabou deixando esses 6 oficiais americanos mortos e também outros feridos. Eu volto com vocês.